gente! Pastor Dr. Luiz de Matos gravando agora o vídeo de número 17 do nosso grande seminário Processo Redentor. Ok, meus amados? Que a bênção de Deus seja sobre a vida de todos nós e também da nossa família, para a glória de Deus e a alegria dos nossos corações. Ok? Meus amados, terminamos o vídeo anterior falando sobre o selo. Selo esse que também é o penhor da nossa salvação. Esse penhor, ele é a garantia da nossa redenção desde agora, enquanto vivemos aqui nessa terra. Amados, é assim. Qual é a garantia que temos da parte de Deus de que Ele cumprirá a promessa da redenção, desde que nós nos envolvamos com a fé gerada na pregação do Evangelho? Olha, meus amados, essa garantia da parte de Deus para com a nossa redenção, ela nos é fornecida através do penhor da salvação. Ok? E o que é esse penhor? Meus amados, o penhor da salvação é o selo que recebemos em função de termos adentrado, de sermos envolvidos no processo redentor, no processo salvífico, que passa a ser aplicado em nossa vida, conforme temos essa explicação em Efésios capítulo 1, verso 13, e a partir do momento em que nós nos comprometemos com Jesus. Em Efésios capítulo 1, verso 13, nós temos claramente a orientação do apóstolo Paulo, em que nós recebemos esse selo, nós recebemos essa marca especial que vem da parte de Deus para com nossa alma. Está escrito assim em Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo também nele crido, então fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meus amados, este selo é o que vai funcionar como ouvido no dia do arrebatamento da igreja, sem o qual nós não poderemos ouvir o toque da última trombeta. É como Jesus tem ensinado: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para que possamos ouvir o sonido da última trombeta, nós precisamos estar munidos deste selo, que é exatamente o penhor da nossa salvação. Ok? A energia da trombeta, a energia sonora emanada da trombeta, ela vai atingir o nosso corpo físico se tivermos esse ouvido para captá-la e transportá-la para nós. Ok? Sem este selo, não haverá participação no arrebatamento da igreja. Sem este selo, não se ouvirá a última trombeta. Ok? Consequentemente, sem este selo, não haverá transformação dos nossos corpos físicos em corpos espirituais. Ok? Porque sem o selo, não se ouvirá a trombeta para o arrebatamento. Meus amados, ao longo de nossa jornada, ao longo da nossa vida cristã, o processo salvífico vai se consolidando. E uma coisa muito interessante vem a acontecer na nossa vida ao longo da nossa jornada, à medida que vivemos o novo nascimento, à medida que vivemos aquela fase de cidadania do céu, ok? A nossa alma, meus amados, a nossa alma, num determinado momento, ela é batizada em Jesus, ok?
Meus amados, trata-se de um batismo muito desconhecido. Poucas pessoas têm consciência e entendimento desse batismo, mas ele está muito claro na nossa Bíblia e trata-se de um batismo no mundo espiritual que ocorre ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida cristã, e ele é aplicado sobre a nossa alma. Meus amados, não se trata de batismo com o Espírito Santo, não. Também não se trata de batismo nas águas, esses são os dois batismos que nós conhecemos de uma forma geral. Trata-se de um outro batismo que ocorre no mundo espiritual quando nós somos batizados em Jesus, ok? Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele fala de um batismo que é muito pouco conhecido. Paulo fala de um batismo que é muito pouco comentado entre nós. Vamos ler e ver sobre esse batismo, gente? Em Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, Paulo nos ensina que a graça de Deus em nós não nos deixa permanecer no pecado. A graça de Deus em nós não nos permite uma convivência com a prática do pecado. Pelo contrário, nos livra do poder do pecado. Meus amados, vamos ler o texto de Romanos 6, a partir do verso 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Isso é uma pergunta que Paulo fala para nós. E aí ele mesmo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como é que podemos ainda vivermos nele? Paulo está dizendo aqui, meus amados, que a graça de Deus e a prática do pecado são incompatíveis. Paulo está dizendo aqui que não pode haver lugar para os dois, prática do pecado e graça de Deus, num mesmo coração, num mesmo indivíduo. Nos versos subsequentes, 3 e 4, Paulo fala de um batismo. Batismo esse que todos nós recebemos num determinado momento da nossa vida, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa comunhão com Deus, que se traduz na garantia da ressurreição. Ok, meus amados? Esse ensino é um pouco obscuro, esse ensino é um pouco complicado, esse ensino é um pouco difícil de ser entendido, mas vamos ler o texto. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus, o fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos na glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Meus amados, Paulo diz que nós somos batizados em Jesus e o fomos na sua morte. Por causa desse batismo, em função desse batismo, nós somos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, o velho homem, ele é consumido no poder da morte de Jesus, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também andemos em novidade de vida, o que nos garantirá a nossa ressurreição também. Ok? Amados, no verso 13, o Paulo fala de um batismo que é diferente do batismo das águas, ao qual se refere Jesus em Mateus 28, verso 19. Esse batismo nas águas, ele pertence ao mundo da física, ele é aplicado ao corpo físico e está relacionado com o ensino. Ide por todo mundo, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Paulo está falando de um batismo que também é diferente de Marcos 16:16, ok? O batismo de Marcos 16 pertence ao mundo espiritual e é aplicado à nossa alma. Enquanto o batismo de Mateus tem a ver com o amembramento do indivíduo na igreja, o batismo de Marcos tem a ver com o amembramento do indivíduo ao corpo de Cristo, ok? Paulo está falando aqui, meus amados, de um batismo que ocorre no mundo espiritual ao longo do nosso percurso na fé. Batismo este que nos reveste de poder contra o pecado e permitindo que se manifeste a vida de uma nova criatura, de um novo indivíduo, de um novo ser, passa a garantir a nossa ressurreição para a vida eterna, ok? Então, meus amados, é um batismo que ocorre no mundo espiritual, com relação à nossa alma, e que Paulo fala sobre ele, explica sobre ele em Romanos capítulo 6, verso 3, ok? Onde ele deixa muito claro, bem claro, que num determinado momento nós recebemos um outro batismo, que não é o de Mateus e também não é o de Marcos, e também não é o batismo com o Espírito Santo. E ele diz que esse batismo no qual nós somos batizados concomitantemente em relação, tem a ver com a sua morte na cruz do Calvário, ok? Paulo ensina que como resultado desse batismo, a partir do momento em que recebemos esse batismo, nós somos então sepultados com ele. Ocorre a dissolução do velho homem, ocorre a consolidação do novo ser, agora aqui no reino de Deus, que vai lhe permitir andar em novidade de vida. Ok, meus amados? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar por aqui com esse estudo profundo, maravilhoso. Eu acho que você deve ouvir esse áudio 2, 3 vezes, ou até 4, até tentar começar a entender que ele está falando aqui de um batismo totalmente desconhecido. Ok? Nós temos o batismo das águas, que nos amembra a igreja. Nós temos o batismo de Marcos 16:16, que é o batismo da salvação. Temos o batismo do revestimento de poder e temos também este batismo quando somos batizados em Jesus. Nós vamos prosseguir falando sobre ele, mas vamos ficar por aqui, aguardando desde já o nosso próximo vídeo. Ok, meus amados? Fiquem todos na paz. Que a bênção de Deus permaneça sobre as nossas vidas. Amém? Podemos dizer amém.